Vou trocar um pouco desse processo aí, né? A gente está fazendo aí 2 aninhos de sala aí, de trabalho. Dá uma olhada como é que tá, vamos inventariar um pouquinho como foi esse processo todo aí, né? Como que isso ocorreu, como começou essa proposta aí, o que a gente está vendo aí, essa caminhada aqui nesse momento, na qualidade do agora aí. É muito interessante, né? Eu conversava hoje com a Ananda por telefone, nossas conversas aqui, a gente fica quase 1 hora e pouco aqui conversando, né? E a gente nem percebe o tempo aí. Quando há esse encontro de consciência, é muito legal. Não tem tempo. É muito bacana isso. Não tem tempo. Eu vejo quando a gente tem as nossas reuniões aqui em casa, a gente passa quase que o dia inteiro conversando nessa frequência. E sem muita necessidade de nada, né? Só nessa simplicidade de conversação. Né? Isso é muito bacana. Quando há esse encontro de um sentido comum mesmo, né? de busca, vamos colocar assim. É o seguinte, gente, tenho percebido muito, eu falo para vocês que eu fico estudando tudo que vai ocorrendo nessa sala aqui, né? Cada confrade, cada nick que vai chegando, se a gente estiver bem atento, vai confirmando os sintomas da pensamentose. As pessoas vão trazendo, quase todos vão trazendo para a gente nas falas, sintomas do processo todinho, inclusive os sintomas que fazem com que ela chegue a esse paradigma. E pelo que eu tenho visto, os que ficam são os que chegam com o mesmo tipo de sentimento, o mesmo estado de ser. Acho que não é nem sentimento a palavra mais correta, o mesmo estado de ser. O Krishnamurti, ele fala muito, vocês vão ver em vários textos dele, o quanto que ele fala da importância do descontentamento, da insatisfação e do tédio. Ele coloca isso como os fatores fundamentais para poder começar a ocorrer a observação e a instalação de questionamentos fundamentais. E isso eu assino embaixo, porque foi o que ocorreu com o Alt aqui para começar esse processo, para poder começar a olhar para isso daqui. E uma coisa que eu percebo também é que só chega nisso aqui quem realmente entrou num processo de bastante seriedade de observar a própria dor. A gente vê aí nos anônimos mesmo, a grande maioria não pratica aquela programação que está lá, né? Eles ficam ali nos primeiros passozinhos e não praticam, a grande maioria dos grupos. Agora, esse pessoal que realmente põe em prática aqueles preceitos espirituais e que entra em atividade, ele entra mesmo no esquema, ele entra nessa coisa da recuperação com verdade mesmo, não só para se ajuntar a mais um grupo ou um senso de pertencer. Essa própria prática, essa própria paixão, essa própria seriedade de entrega, que cada vez quanto mais você entrega, mais essa entrega pede por mais entrega, do mesmo modo que a doença pede por mais doença, essa busca séria, essa paixão séria também pede cada vez por mais entrega. E é óbvio que isso vai tirando os véus, vai tirando os condicionamentos, vai tirando uma série de traves aí do olhar e você começa a perceber além dos bastidores. Você começa a perceber além das palavras. Isso é muito interessante, principalmente com esse paradigma, você começa a perceber muito além da palavra, muito além do que é dito, muito além do movimento. E é óbvio que chega uma hora, dentro desses grupos, dessas escolas iniciáticas, que foi o que ocorreu com o Alt, em que você fica numa sinuca de bico, porque você olha para aquele grupo ali, e foi o grupo que te tirou do suicídio, que te tirou da loucura, que te tirou da morte prematura, que te alimentou durante tanto tempo, e de repente você olha para aquilo, é sempre mais do mesmo. E cada vez sempre mais do mesmo, e agora cada vez com menos substância. Com menos substância. Você começa a observar aqueles discursos cheios de clichês, sejam da Irmandade, sejam dos clichês adquiridos de livros de autoajuda que em nada ajudam, e você percebe que há uma distância enorme da realidade de quem está fazendo uso dos clichês. E aquilo lá não toca o coração. Você começa a perceber que sai
as pessoas dentro dos grupos, essa questão da respeitabilidade, isso não é uma coisa só dos grupos anônimos, isso é de qualquer instituição. A respeitabilidade entra, quando entra a respeitabilidade, acabou a mensagem do coração. É só uma mensagem da mente, ainda que com uma temática, com um script espiritual. Talvez por isso que nos grupos anônimos eles falam assim, ó, o novo é a pessoa mais importante. Porque o novo ele está chegando sem clichê nenhum. Ele não tem clichê nenhum. Aliás, todos os clichês que ele tinha, quebrou. Então ele chega ali arrebentado e traz a realidade da dor. Ele traz a realidade da insatisfação com o estado de ser dele, do momento dele, com as situações dele. Então ali fica fácil de você perceber o que é a doença. Então chegou um momento que eu falo para vocês, só o novo mesmo apresentava alguma coisa. Mas é engraçado que logo no primeiro dia, o novo ele já começa a querer se ajustar, né? Já começa a imitar. Então com um mesinho, o novo já perdeu seu frescor do novo. Então eu olhava para aquele grupo e não tinha mais nenhuma identificação. Porque as coisas que eu estava percebendo não tinha como ter retorno. E foi o dia que, numa profunda angústia dentro da sala lá, mas uma profunda angústia de olhar para aquilo e falar assim, não tem como, não está dando mais liga. Será que eu que sou o problema? Será que eu que estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou recaindo? O que está acontecendo? Não, mas não é possível. Eu não estou que nem essa galera aqui. Eu já passei disso aí. E quando eu falo isso, eu não estou falando com arrogância e prepotência. É uma constatação de fatos. O que já tinha sido feito até então para a busca da recuperação, ninguém ali nem tinha caminhado para aquilo. Foi aí que, olhando lá para aqueles 12 passos, eu falei, tem alguma coisa que eu não estou fazendo certa. Pá, bati o olho nessa expressão natureza exata. E aí a mesma coisa que o Manuel aí falou, ocorreu comigo. Foi um insight poderoso. Eu falei, tá aí, cara. Tá aí, nós estamos tudo falando da periferia, cara. Todo mundo falando da periferia, todo mundo cortando os galhos da árvore, mas ninguém está indo na raiz. Ninguém está indo na raiz, sabe? Ninguém está percebendo que a doença é mental, emocional e física. É uma doença que se manifesta pelo mental, afeta o nosso emocional, nossa área astral, e aí é óbvio, afeta o nosso físico. E está todo mundo falando ao contrário, né? As pessoas estão falando do que ocorre no físico e do que ocorre no emocional, mas ninguém está falando sobre a questão do pensamento. Ninguém está olhando que não existe nenhum tipo de padrão obsessivo-compulsivo que não parta do pensar. A própria Irmandade que me livrou do suicídio só se identifica com a questão emocional, sendo que o próprio fundador escreveu um livro, que é o principal livro deles, que deu o nome de Doença das Leis da Doença Mental e Emocional. Mas ninguém quer falar do mental. Não é que ninguém quer falar do mental, é porque ninguém consegue perceber essa questão do mental. Consegue perceber só da boca do estômago para baixo, que é o medo, que é a ansiedade, que é a compulsão, que é a obsessão. É tudo nessa dinâmica, parece que da boca do estômago para baixo. E não consegue observar aqui para cima. No que está ocorrendo no coração, o que está ocorrendo no cabeção, né? Eu agradeço muito pela vida ter dado esse profundo estado de insatisfação com tudo que havia sido experimentado, inclusive com os grupos anônimos. Sabe, essa incapacidade, essa insatisfação que faz com que você consiga olhar meio que distanciado. Porque quando você está dentro de uma situação, você não consegue observar a situação. Mas essa insatisfação parece que faz você dar um passo atrás e você começa a olhar as coisas com mais propriedade. E perceber essa questão do pensamento foi fantástico. Foi fantástico. Nós ficamos uns 6 anos aí, confrade, pra vocês terem uma ideia, mantendo reuniões para conversar sobre isso que nós estamos conversando com vocês aqui, em padaria, em pizzaria, aqui em casa, casa de esfirra, sabe? Onde tinha um lugar para a gente encostar e conversar, a gente ficava falando sobre isso. Porque é muito difícil as pessoas perceberem o pensamento. É muito louco isso. Não sei se vocês já viram, se já tiveram essa experiência. Você fala para o outro sobre a questão do pensamento,
o outro não consegue se ver como não sendo pensamento. Todo mundo se identifica como sendo natural, que ela é aquilo que passa na mente. E o que quase me levou ao suicídio foi exatamente essa percepção do que se passava na mente e uma consciência de que eu aqui não conseguia deter aquilo que eu estava percebendo na mente. Então, já desde aquele momento, já havia uma percepção de que eu não era aquilo. Mas eu não conseguia deter aquilo. Eu não conseguia deter aqueles pensamentos. Aí que é a grande percepção hoje. Não adianta querer brigar contra o pensamento. Não adianta fazer esforço contra o pensamento. Enquanto não ocorrer a vivência da profunda impotência perante o fluxo do pensamento, não tem nem como startar esse processo aqui. Não tem como. Precisa ocorrer, não de forma intelectual, precisa ocorrer uma vivência em que há um observador aí, observando a sua impotência diante do fluxo das imagens e das vozes e da resultante física e emocional desses pensamentos. Quando ocorre isso, ocorre esse desplugar-se da mente, ocorre essa separação entre você se achar sendo o pensamento. Fica muito difícil de você conversar com as pessoas, porque as pessoas não tiveram esse desplugar, elas não tiveram nenhum tranco, sabe, que abala a estrutura e separa a viga da parede. Vamos colocar assim, não sei se eu consegui me fazer claro nesse exemplo aqui. Sabe, a pessoa pensa que ela é a viga e a parede, mas aí tem um tranco, um abalo sísmico aí que separa e você começa a perceber a parede e a coluna de madeira lá, né? Quando ocorre isso, começa a ficar mais fácil a compreensão disso daqui. Mas é muito difícil de você encontrar eco. É muito difícil. Muito. Demais. Por demais difícil das pessoas compreenderem isso. Então, foi aí que a gente foi constatando a realidade mesmo de que você precisa já estar aí há uns 40 anos de deserto para que esse paradigma atravesse esse profundo bloqueio da mente analítica, desse intelecto livresco, sabe? Que ele consegue encontrar argumentos para tudo. Enquanto não tem essa rachadura, essa trinca aí, não tem como adentrar nisso daqui, não tem como instalar esse observador. Que mesmo enquanto ainda tem observador e coisa observada, há conflito, né? Mas eu percebo que esse movimento todo aqui, cada reunião, cada áudio, cada leitura, cada meditação que a gente vai fazendo, vai sentando, vai ficando com esse material sem correr, como foi falado aqui, isso é maravilhoso. Essa capacidade de ficar com o que se estiver apresentando, seja no grau que for, sabe, apresenta-se essa coragem, essa condição de ficar com isso e olhar até o fim. Posso suar suor de sangue aqui, mas eu vou ficar com isso. Eu não vou enxugar no ombro de ninguém. Eu vou sentar aqui e vou olhar para isso aqui. Eu vou olhar o que aparece no pano aqui. Deixa eu ver o rosto que aparece no pano. Vou olhar aqui. Vou olhar para isso. Aí depois sim poder compartilhar. E é muito interessante, os que já tiveram essa experiência sabem que o que eu estou falando não é viagem. Quando você adquire essa boa vontade de fazer frente ao que estiver acontecendo, sem anestesiar de forma alguma, por mais aterrorizante que seja, quando isso passa, há uma percepção de que algo alterou em você. Há uma percepção de que alguma coisa na estrutura do ser que você é alterou. Alterou qualitativamente, vamos colocar assim. Você percebe que houve um processo de maturar. E isso também traz um processo de confiança, né, de que é possível sim ficar com isso. E que cada ataque que vem, dentro de você vai ficando que isso também vai passar. Mas não pode passar batido. Não é isto vai passar como escapismo. Não sei se eu estou me fazendo claro. Isso também vai passar, mas não pode passar batido. É uma oportunidade que está se apresentando para a percepção dessa dinâmica da mente.
Isso não está aqui de alegre, de bobeira. Não, isso aqui está cumprindo um papel na retomada dessa consciência que somos. Isso está cumprindo um papel na percepção da dinâmica viciante e hipnótica dessa mente adquirida. Então começa como aquele paciente, né? Olha que interessante essa palavra, paciente, né? Alguém que começa a exercitar a arte de ser paciente com aquilo que o tratamento lhe pede. Então, venha o que vier, tá bom, esse remédio é amargo, mas beleza, eu vou sentar aqui, eu vou ficar nesse estado de paz, ciente de tudo que está ocorrendo, observando toda a dinâmica, né, observando a influência, o que é que influenciou essa reação, como que se comportou o cabeção, a mente, né, o físico, o emocional. Isso tem sido fantástico. Isso tem sido fantástico e é profundamente científico mesmo, como foi falado aqui. É comprovável. Cada um pode fazer o teste e perceber por si. Perceber que essa observação da mente, essa observação dos pensamentos, essa observação do pensamento, das emoções, dos sentimentos, sem esforço, é muito interessante, isso é sem esforço. Pode ter o esforço nesse momento inicial. No momento inicial. No momento inicial, para qualquer tipo de prática nova, você precisa de um esforço. Eu pego, por exemplo, quem já faz academia aí. Sabe que os primeiros exercícios, o esforço é muito maior. A dor é um pouco maior, os músculos não estão preparados para isso. Psiquicamente, essa observação ocorre do mesmo jeito. Eu lembro de uma cena do filme do Matrix, em que o Neo fala para o Morpheus assim, poxa, por que os meus olhos estão doendo? E o Morpheus fala, pô, porque você nunca utilizou eles antes. Então, isso é uma simbologia de que você nunca observou. Então é óbvio que para observar, o próprio cabeção vai criar medo, vai criar resistência, vai criar dúvida. Ele cria toda uma dinâmica, mas que se for sendo observado, você vai compreendendo a dinâmica desse pensamento e vai vendo que a dinâmica é sempre a mesma. Pode utilizar de situações diferentes, mas a dinâmica em si da mente adquirida é sempre a mesma. É tentar criar identificação com alguma influência de fora que vai sempre buscar alguma coisa numa memória, buscar uma memória associativa rapidamente projetável. Quando há essa percepção é a chave que quebra essa identificação. E quando quebra essa identificação, de novo ocorre essa percepção de que algo está mudando, que está havendo essa maturidade emocional, que está havendo essa maturidade psíquica, que vai levando a gente para uma autonomia psicológica, capaz de fazer frente àquilo que vier. Então, assim, é muito rico e está sendo fantástico mesmo esse trabalho e perceber que realmente é uma doença mesmo. A pensamentose, ela tem mesmo os padrões de como que ela foi instalada através aí de uma cultura transgeracional, há toda uma identificação que vai fazendo o desenvolvimento dela, o tempo de incubação dela, até a gente chegar num ponto de desespero aí, e parece que a porta de saída mesmo dessa doença se manifesta através da insatisfação, através do tédio, através da solidão, que não é uma solidão física, é uma solidão psicológica. É aquilo em que você olha assim e percebe que ninguém está percebendo isso que você está percebendo. Que ninguém está conseguindo enxergar isso que você começou a enxergar sem escolher enxergar isso. Isso chegou de graça para você. Você começa a perceber alguma coisa e que fica até muito difícil de você externalizar para o outro. Por isso que realmente, no início desse processo, a melhor coisa a fazer é o silêncio mesmo. Porque a gente ainda não tem propriedade disso que está sendo observado. Ainda é muito fresco. Ainda está muito fresco. Então, às vezes, você vai tentar externalizar isso aí e acaba criando mais conflito, mais fragmentação. E aí ainda não tem essa observação bem forte, ainda não tem esse observador maduro
qualquer reação contrária por parte de quem você estiver conversando já cria conflito, e esse conflito alimenta novamente essa mente viciada. Percebam isso daí. Percebam como muitos dos nossos conflitos inicialmente é justamente isso. Essa ânsia de querer passar para o outro, e o outro vai tirar barato mesmo. Porque tudo que a mente adquirida não consegue acessar, a primeira coisa que ela faz é ridicularizar. Podem perceber isso, vocês fizeram isso, como o Walt também fez. Primeira coisa que nós fazemos quando nós não entendemos nada é falar assim, ó, não estou entendendo bolhufas. Sabe? Pô, tá viajando na maionese. É a primeira coisa. Então primeiro precisa ocorrer isso, depois é que vai ter uma compreensão. Quando começa essa compreensão inicial, há uma resistência da mente adquirida, ela vai rebater, ela vai querer provar que isso daí é falso, até que há uma compreensão real mesmo, e isso acaba virando carne. E uma vez que virou carne na gente, que instalou, é um outro estado de ser, é um divisor de águas. É um divisor de águas. Se há um observador, se há um poder superior além do pensamento, ele começa a se manifestar através dessa observação sem escolha. Isso é muito importante a gente compreender. A gente escuta as palavras, mas passam batido. Sem escolha. Esse é o grande fator. Uma vez perguntaram para o Krishnamurti por que ele estava sempre em paz, né? Ele falou assim, porque eu não me preocupo com nada que vem. Eu não me preocupo com nada. O que vier, veio. Então não há essa preocupação. Essa não preocupação é a não escolha. Não escolher mais absolutamente nada. Venha o que vier, está vindo porque tem um fator importante para a tomada de consciência. Para a tomada de consciência que vai fazendo com que a gente vá se desidentificando cada vez mais dessa ilusória identificação com essa mente que nós adquirimos lá, quando aqueles adultos significativos começaram assim, gugu, dada, o neném da mamãe, o bububa, e nós começamos já a entender as palavras tudo atrapalhadas já, né? Tudo debilóide já, né? As palavras já vai entrando tudo torta. Gugu, dada, bibi, o bonitinho da mamãe, sabe? Olha como é que a gente começa... Olha como começa as palavras a entrar dentro da cachola aqui. Já entra tudo deturpada, já entra tudo adulterada, entendeu? Eu estou brincando, mas dá uma olhada para a seriedade disso. Percebe? Como a gente já começa a receber uma deformação psíquica aí pela palavra, né? Então é isso daí, gente. Eu te falei demais, vou parando por aqui, para dar tempo aqui para outros confrades. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a cada um de vocês que tem amorosamente nos permitido compartilhar através dos áudios no nosso blog a experiência de vida de vocês, que isso aqui para nós é sagrado. Isso aqui, gente, tem salvado vidas, né? Isso aqui tem salvado vidas. A gente recebe vários e-mails aqui, pessoas que não vêm, eles não têm como estar na nossa reunião, mas tem muita gente acompanhando isso e se beneficiando desse trabalho, dessa vivência corajosa de cada um. Cada um aqui, isso aqui não está pronto, cada um aqui está sendo uma cobaia. Desde o início a gente está falando isso. Nós estamos fazendo que nem no filme Guerra Mundial Z. Nós estamos fazendo o caminho, sem conhecer o caminho, e colocando a vacina para testar em nós mesmos. Aí. E me parece, de acompanhar cada confrade aí pela própria vivência do áudio, que isso aqui está sendo profundamente funcional. Isso é muito bacana, quando há esse encontro de um sentido comum mesmo, né, de busca, vamos colocar assim. É o seguinte, gente, tenho percebido muito, eu falo para vocês que eu fico estudando tudo que vai ocorrendo nessa sala aqui, né, cada confrade, cada nick que vai chegando, se a gente estiver bem atento, vai confirmando os sintomas da pensamentose. As pessoas vão trazendo, quase todos vão trazendo para a gente nas falas, sintomas do processo todinho, inclusive os sintomas que fazem com que ela
chegue a esse paradigma. E pelo que eu tenho visto, os que ficam são os que chegam com o mesmo tipo de sentimento, o mesmo estado de ser. Acho que não é nem sentimento a palavra mais correta. O mesmo estado de ser. Você começa a perceber além das palavras. Isso é muito interessante, principalmente com esse paradigma. Você começa a perceber muito além da palavra, muito além do que é dito, muito além do movimento. E é óbvio que chega uma hora, dentro desses grupos, dessas escolas iniciáticas, que foi o que ocorreu com o Alt, em que você fica numa sinuca de bico, porque você olha para aquele grupo ali, e foi o grupo que te tirou do suicídio, que te tirou da loucura, que te tirou da morte prematura, que te alimentou durante tanto tempo, e de repente você olha para aquilo, é sempre mais do mesmo. E cada vez sempre mais do mesmo, e agora cada vez com menos substância. Com menos substância. Você começa a observar aqueles discursos cheios. Vou trocar um pouco desse processo aí, né? A gente está fazendo aí 2 aninhos de sala aí, de trabalho. Dá uma olhada como é que tá, vamos inventariar um pouquinho como foi esse processo todo aí, né? Como que isso ocorreu, como começou essa proposta aí, o que a gente está vendo aí, essa caminhada aqui nesse momento, na qualidade do agora aí. É muito interessante, né? Eu conversava hoje com a Ananda por telefone, nossas conversas aqui, a gente fica quase 1 hora e pouco aqui conversando, né? E a gente nem percebe o tempo aí. Quando há esse encontro de consciência, é muito legal. Não tem tempo. É muito bacana isso. Não tem tempo. Eu vejo quando a gente tem as nossas reuniões aqui em casa, a gente passa quase que o dia inteiro conversando nessa frequência. E sem muita necessidade de nada, né? Só nessa simplicidade de conversação. Eles ficam ali nos primeiros passozinhos e não praticam, a grande maioria dos grupos. Agora, esse pessoal que realmente põe em prática aqueles preceitos espirituais e que entra em atividade, ele entra mesmo no esquema, ele entra nessa coisa da recuperação com verdade mesmo, não só para se ajuntar a mais um grupo ou um senso de pertencer. Essa própria prática, essa própria paixão, essa própria seriedade de entrega, que cada vez quanto mais você entrega, mais essa entrega pede por mais entrega, do mesmo modo que a doença pede por mais doença, essa busca séria, essa paixão séria também pede cada vez por mais entrega. E é óbvio que isso vai tirando os véus, vai tirando os condicionamentos, vai tirando uma série de traves aí do olhar e você começa a perceber além dos bastidores. O Krishnamurti, ele fala muito, vocês vão ver em vários textos dele, o quanto que ele fala da importância do descontentamento, da insatisfação e do tédio. Ele coloca isso como os fatores fundamentais para poder começar a ocorrer a observação e a instalação de questionamentos fundamentais. E isso eu assino embaixo, porque foi o que ocorreu com o Alt aqui para começar esse processo, para poder começar a olhar para isso daqui. E uma coisa que eu percebo também é que só chega nisso aqui quem realmente entrou num processo de bastante seriedade de observar a própria dor. A gente vê aí nos anônimos mesmo, a grande maioria não pratica aquela programação que está lá, né? Eles